Olá pessoal, hoje nós estaremos conversando sobre o combustível para você ter produtividade. Iremos descobrir que combustível é esse e qual que é a relevância dele para que você possa ter produtividade e, claro, como utilizar esse combustível para que você possa, de fato, aumentar a sua produtividade ou até mesmo manter a sua produtividade já pré-estabelecida. Antes de mais nada, que combustível é esse? Esse combustível é conhecido por todos, né? Todo mundo usa desse combustível, utiliza desse combustível. Entretanto, a falta desse combustível também tem gerado um sofrimento para as pessoas em aspecto de produtividade, em aspecto de resultado. Esse combustível, na minha visão, ele é chamado de energia. E energia é o combustível para que você possa ter produtividade. Na verdade, existem 3 pilares, como eu costumo reforçar, para que a pessoa tenha produtividade. E agora, trazendo uma outra analogia, esses 3 pilares, que no caso são o pilar da clareza, pilar do foco e pilar da energia, que é o combustível, a analogia é simples. O pilar da clareza, ela é o ponto de partida para que a pessoa tenha produtividade, consiga fazer mais em menos tempo. É o ponto de partida, é a origem, é o início da caminhada. O segundo pilar, que no caso é o foco seria o caminho para que a pessoa consiga ir em direção à produtividade. Uma vez que eu tenho clareza, uma vez que eu já começo, né, já inicio o meu ponto de partida, eu começo a minha caminhada, pilar do foco. E por último nós temos o pilar da energia, que é o pilar, né, o pilar da energia, que no caso é o combustível para você ter produtividade. Iniciando o ponto de partida e fazendo a sua caminhada em direção à produtividade, você já percebe já o aumento na sua produtividade. Sem sombra de dúvida, se você utiliza os princípios recomendados para a construção de cada um desses pilares, você terá produtividade. Entretanto, se por acaso você não constrói o pilar da energia, se você não utiliza desse combustível, com certeza a sua produtividade vai tender a decair e irá prejudicar os outros pilares, como o pilar da clareza e principalmente o pilar do foco. Então a gente vai estar conversando sobre isso, mas antes de mais nada, a pergunta é: o que é o pilar da energia? Ou o que é esse combustível de fato, assim, na prática, né, com exemplos mais simples? A energia, a gente pode dividir ela de duas formas, né? A gente pode dividir a energia de duas formas. A primeira forma de dividir, né, e a gente pode definir ela de duas formas. A primeira definição de energia é a energia física, é a energia orgânica. Esse tipo de energia todas as pessoas têm. Na verdade, os dois tipos que eu vou mencionar aqui, todas as pessoas têm. Nós temos a energia orgânica, assim, em paralelo à energia orgânica, nós também temos a energia mental. Só que a energia mental, ela é no sentido de motivação para que nós possamos fazer as coisas. E nós precisamos dos dois tipos de energia para que nós possamos ter produtividade. Eu já vou mencionar os malefícios de não se ter, né, energia, mas os dois tipos são importantes. No caso da energia física, é aquela energia que você, é aquela disposição que você tem, né? É aquela vitalidade, é aquele bem-estar, é aquela qualidade de vida para realmente fazer as coisas, fazer as tarefas, realizar os projetos, praticar atividade física e por aí vai. Então é aquela disposição realmente
para fazer o que você se programou, o que você se preparou para poder fazer. No caso da energia mental, ela é no sentido de motivação, ela é no sentido de intenção, ela é no sentido de força de vontade e até mesmo autocontrole. Ela está muito correlacionada com resiliência, que é você se adaptar às dificuldades. Então, ter uma visão mais otimista sobre o trabalho, sobre as tarefas, ter aquela capacidade de resolver problemas. Então, ter esse tipo de energia, de disposição mental para resolver as questões é de fundamental importância. Então, quando você une esses dois tipos de energia, você aumenta a sua performance, que consequentemente aumenta a sua produtividade. Mas aí a pergunta é, o que acontece se eu não tiver energia, né? Se eu não construir o pilar da energia, ou o que acontece se eu construir? Então vamos analisar as duas situações. Vamos analisar então a primeira situação. Eu sou uma pessoa que não tem energia nem física e nem mental para realmente realizar minhas tarefas do dia. Como é que eu terei produtividade, né, sem energia? Porque o que acontece? A nossa energia, ela tende a baixar, certo? Dependendo do que a gente tem feito ao longo do nosso dia, a nossa energia tende a baixar, tende a diminuir, certo? E o que não está crescendo está diminuindo. E no caso da energia, é isso que acontece. Ou a sua energia está subindo, a sua energia está se elevando, ou a sua energia está diminuindo, tá? No caso da energia, gente, não existe a minha energia está parada. Não existe isso, tá? Não existe a energia está parada. Ou a sua energia está crescendo, ou seja, você está tendo mais energia, seja através de um alimento, seja através de uma boa noite de sono, seja através de atividade física, aí a sua energia está subindo, seja porque se encontra com uma pessoa que você gosta bastante e isso te trouxe uma motivação, então a sua energia está subindo. Mas se a sua energia não está subindo, a sua energia está diminuindo também, dependendo dos hábitos que você tem tido na sua vida. Então, das duas formas, ocorre essa queda de braço, essa queda de braço entre perda de energia e entre construção da energia, entre revigorando a sua energia. E no caso, o que acontece quando a gente não tem energia? Bom, aí a gente pode citar diversos problemas da ausência de energia. Depois a gente pode até falar o porquê, né? Mas agora vamos falar do que acontece quando a pessoa não tem energia. Bom, o principal ponto quando a pessoa não tem energia é a pessoa se sentir cansada. É a pessoa se sentir exausta para realizar as tarefas. Sabe aquela sensação, sabe aquela fadiga, aquele cansaço onde a pessoa só quer deitar e dormir? Então, isso é o que ocorre quando a pessoa tem certos hábitos e certas práticas no estilo de vida dela, acaba prejudicando, acaba auto-sabotando a energia dela. Lembrando que a energia é algo que nós temos. Entretanto, nós temos hábitos que acabam limitando, que acabam sabotando essa nossa energia que temos. E que para lidar com isso, é importante mudar certos hábitos, né? Mudar hábitos antigos, implementar novos hábitos, implementar novas práticas, novas ações, para que possamos manter a nossa energia e não prejudicar ela. O cansaço no final do dia, ele é algo totalmente natural e comum de acontecer depois de um dia, né, de trabalho, depois de um dia de realização de tarefas, de projetos, é algo natural. Agora, então o cansaço
é algo comum de acontecer, é algo que ocorre com todas as pessoas. Só que quando você está cansado, tendencialmente, a sua chance de procrastinar a realização de uma tarefa vai tender a ser maior. Quando você está cansado, quando você está exausto, a sua tendência a procrastinação tende a ser maior. Por quê que eu vou tender a procrastinar? Procrastinação, o ato de você adiar, o ato de você deixar para depois a atividade que você deveria estar fazendo agora. É isso que acontece quando a pessoa, ela é uma possibilidade. Quando a pessoa, ela está cansada, quando a pessoa, ela está exausta. A chance dela procrastinar é muito, mas muito alta. Por quê? Nossa, eu tô cansado, meu Deus. Será que eu não posso deixar essa tarefa para amanhã? Né? Ou para depois de amanhã? Né? Porque amanhã eu vou estar com mais energia. A pessoa vai pensar assim: amanhã eu vou estar com mais energia, amanhã eu vou estar mais motivado. Aí eu realizo essa tarefa amanhã. E aí quando chega amanhã, pode ocorrer o mesmo processo, porque aí as chances são, né, que já que a pessoa já tem aquele estilo de vida, já tem aqueles hábitos, a tendência é que a pessoa vai tender a repetir aquele mesmo comportamento, aquele padrão de comportamento, de ação amanhã novamente. Então, adiar a tarefa é o quê? Né? Procrastinação é contraprodutivo. Porque muitas vezes nós estamos falando aqui de tarefas que são a prioridade dessa pessoa. Ou seja, por causa do cansaço, e o cansaço, a pessoa procrastina, a pessoa procrastinando, ela tem baixa produtividade, pois ela poderia entregar essa tarefa hoje, acaba que talvez ela entregue amanhã, talvez, né? Mas o cansaço ele vem de uma raiz mais profunda, né? Como eu já mencionei, ele vem do estilo de vida, a gente já vou mencionar em breve, mas antes eu queria focar um pouco mais nesses problemas para a pessoa compreender como que é prejudicial a, né, a falta desse pilar. Além do cansaço, né, com o cansaço em si, né, porque o cansaço ele é o problema que desencadeia outros problemas, que no caso é o estresse. Quando a pessoa está cansada, tendencialmente ela também fica mais estressada. Então, o que é o estresse especificamente? O estresse, ele não podemos deixar de dizer, né, o estresse ele é algo fisiológico, ele é uma alteração fisiológica e a pessoa já fica um pouco mais irritada. Então, imagina um planejamento que sai um pouco fora do controle daquela pessoa. E aquela pessoa gosta de ter o controle, por isso que ela faz um planejamento, né, de como é que vai ser a semana, o dia dela, e acaba que o planejamento sai um pouco ali fora, né, o dia a dia é diferente do planejamento, né, dificilmente um planejamento vai sobreviver todos os dias, às vezes é necessário uma alteração de tarefas, é necessário uma alteração de projetos durante aquele dia. E aí, pelo fato da pessoa estar cansada, pelo fato da pessoa estar exausta, ela tendencialmente acaba ficando estressada pelo planejamento, né? Pelo dia ter saído fora ali do planejamento dela. Isso também, esse estresse, pode prejudicar os relacionamentos dessa pessoa, ou seja, como ela está mais estressada, às vezes ela vai acabar tratando as pessoas de uma forma um pouco mais rude. E mais, o pior é a pessoa não ter consciência de que ela está estressada, de que ela está sentindo aquilo que ela está sentindo. E aí, para isso, é importante a pessoa pensar, né, um pouco sobre as ações dela, a forma com que ela tem tratado as outras pessoas, porque isso pode sim gerar algum tipo de ressentimento nas outras pessoas. E o que pode ser prejudicial, já que principalmente se a pessoa trabalha num grupo de pessoas, trabalha em equipe, saber lidar com pessoas
é algo muito importante. Estamos aqui nos comentários, gente. E no caso, ou seja, o cansaço ele pode ser responsável por gerar procrastinação, por gerar estresse. O cansaço também ele pode ser responsável por gerar ansiedade e preocupação. Como a pessoa está cansada, muitas vezes ela tem consciência, nossa, eu estou cansado. Então eu acho que hoje, né, a minha produtividade aqui, a minha realização, a minha capacidade de realizar as tarefas aqui vai tender a ser menor. Né? Eu não vou conseguir produzir mais em menos tempo, bem pelo contrário, vou tender a produzir menos, já que eu já estou mais cansado. Se eu tivesse com energia, eu produziria mais, com certeza. E aí, essa pessoa fica ansiosa, ela fica preocupada pelo fato dela acreditar que não vai conseguir entregar as tarefas, os projetos no prazo pré-estabelecido. Então, para isso é de fundamental importância corrigir esse cansaço, ir na raiz do cansaço para resolver o problema como um todo. E no caso, para você poder construir o pilar da energia, né, para você poder resolver esse problema do cansaço, que desencadeia todos esses problemas, né, ansiedade, preocupação, estresse, procrastinação, não podemos também deixar de mencionar a preguiça, tá? Preguiça e procrastinação não têm a mesma definição. No caso da procrastinação, não é que a pessoa não faz nada, a pessoa às vezes deixa de fazer aquilo que é importante para fazer às vezes outra coisa que é mais cômoda, outra tarefa que é mais cômoda, mas que normalmente não é a prioridade dela. E no caso da preguiça, a pessoa realmente não faz nada. No caso da preguiça, a pessoa realmente não faz nada. A pessoa simplesmente tá ali com preguiça e não faz o que se programou, o que se planejou para poder fazer. Ela só fica deitada ou algo nesse sentido. É o que acontece. Agora, a preguiça também pode acontecer, assim como acontece a procrastinação. Pelo fato da pessoa estar cansada, ela pensa, olha, eu acho que eu posso ficar deitada ou algo nesse sentido, certo? Agora, fazer isso todos os dias com frequência aí pode ser um problema grave, né? Que no caso tem que resolver, no caso a preguiça. Então agora é o seguinte, esses são os principais problemas pela falta de energia. Falta de energia gera o cansaço, que consequentemente pode gerar procrastinação, pode gerar preguiça, estresse, ansiedade, preocupação e aí a gente vai entrando em vários outros problemas dentro desses mini problemas, como o estresse, né? O estresse pode fazer com que a pessoa procrastine, o estresse pode fazer com que a pessoa entregue um trabalho medíocre, o estresse pode fazer com que acabe afetando as relações interpessoais desse indivíduo. Então, são outros problemas desencadeados por um problema, que no caso é o cansaço. E o cansaço, ele vai ser resolvido quando você constrói o pilar da energia. O pilar da energia é o terceiro pilar da casa da produtividade. A produtividade é uma casa, né, uma casa sólida, uma casa firme, uma casa bem construída. Existem 3 pilares: o pilar da clareza, do foco e o pilar da energia. Ele é um pilar que, se ele não for bem construído, automaticamente ele é um pilar que irá prejudicar os outros pilares, principalmente o pilar do foco, porque
Se eu estou cansado, se eu estou exausto, consequentemente, eu vou ter menos foco, eu vou ter menos concentração no que eu tenho para fazer. Mas agora, como construir o pilar da energia? Né? Eu citei aqui bastante os problemas causados por não construir esse pilar da energia. A gente vê esses problemas acontecendo constantemente com as pessoas, mas como resolver o problema? O problema é o seguinte, né? Para construir o pilar da energia e resolver esses problemas do cansaço, é importante você utilizar de 5 princípios. Que no caso existem 15 princípios e agora mais 5, né? São 5 princípios para construir cada um dos pilares apresentados. E no caso, para construir o pilar da energia, os 5 princípios são, né, para você poder conhecer um pouco deles. Lembrando que são o princípio do 11 até o 15. Os princípios para realmente dar energia. Bom, são 5 princípios para a pessoa poder ter energia. Princípio 11, princípio 12, princípio 13, princípio 14 e o princípio 15. No caso, o princípio 11, obviamente eu não vou falar sobre todos os princípios aqui, cada princípio merece uma aula especial, cada princípio merece um cuidado para que a gente possa entrar em detalhes em cada um deles, se aprofundar em cada um deles, mas mencionando aqui os princípios para você ter uma visão geral, para quando a gente for construir cada um deles, você já esteja preparado para eles. Então vamos lá. Princípio 11, né, que no caso é o primeiro princípio. O primeiro princípio para construir o pilar da energia é o princípio da tríade de energia. Esse princípio, lembrando que princípios são fundamentos essenciais para você poder gerenciar o seu tempo e ter produtividade. O princípio da tríade de energia, ela inclui 3 aspectos relevantes, né, que fundamenta, que embaseia, faz a pessoa ter energia, que no caso é a atividade física, é a nutrição e o sono. Esses 3 aspectos, esses 3 fatores são responsáveis por fazer você ter energia. E isso é o básico, tá? Esse é o básico. Essa é a base quando a gente está falando sobre energia, tá? Aí a gente entra muito mais profundo dentro desse princípio. Dentro de atividade física, como é que faz para, né? Quais os tipos de atividade física é recomendado, quanto tempo fazer, o mesmo vale para nutrição, né? Quais alimentos dão mais energia, quais alimentos dão menos energia. No caso da produtividade, né? Quais alimentos dão energia. No caso do sono também, mas esses 3 elementos, né, não devem ser negligenciados. Devem ser construídos com cuidado, com cautela, não devem ser negligenciados. Temos também o segundo princípio, que é o princípio da gestão de energia. A proposta para você aplicar o princípio da gestão de energia, né, e você está gerenciando a sua energia, é
realmente, né, a proposta desse princípio, né, desse fundamento, é você conseguir lidar com o cansaço quando ele acontecer ao longo do seu dia. Então, por exemplo, você está no meio de dia, está realizando uma tarefa importante, está realizando um projeto, você está cansado, mas você não pode ir para casa deitar e dormir. Então, a pergunta é, o que eu posso fazer, né? Eu estou cansado, o que eu posso fazer para poder gerenciar essa minha baixa energia? O que eu posso fazer para lidar com a minha energia, para que eu possa ter um pouco mais de energia para continuar aqui o meu dia, para continuar realizando as tarefas? Então a pergunta é, o que eu posso fazer? Então, assim, existem algumas formas, existem alguns formatos de sugestões do que você pode estar fazendo para poder estar gerenciando a sua energia ao longo do dia. Não precisar parar o seu trabalho, não precisar, né, para pelo menos ter um pouco mais de energia. Então existem algumas propostas nesse sentido. Existem várias estratégias, gente, para você poder estar gerenciando. Agora, quando você une esses dois princípios já e você coloca em prática, né, porque quando a gente fala sobre nutrição, né, que é um dos aspectos da tríade, não tem como a pessoa não ter mais energia, não ter mais disposição, não ter mais... claro que é uma coisa individual, cada um tem os seus princípios, né? Cada um tem os seus aspectos individuais, mas quando você utiliza, essa é a base. Terceiro princípio é o princípio do ritual. Então, é importante, o ritual é você se preparar para o dia. Então, existem algumas práticas para você realizar assim que você acorda, certo? Como, por exemplo, atividade física, acordar cedo. Então existem algumas práticas para a pessoa poder fazer a partir do momento em que ela acorda, que são práticas muito importantes, muito relevantes para que o indivíduo consiga se preparar para o dia, estar preparado para o dia, estar muito mais bem disposto, com energia e com bem-estar. E é isso que o ritual proporciona. Lembrando que cada um tem o seu ritual, né? Cada um tem suas práticas. Quarto princípio, penúltimo princípio, para você poder ter energia, é o princípio da resiliência. Resiliência é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos adaptar às dificuldades e às adversidades da vida. Todos nós temos resiliência, né? Outras pessoas têm menos, outras pessoas têm mais. Tem pessoas que têm resiliência em situações específicas, em outras nem tanto, né? Às vezes a resiliência não pode ser definida como algo geral, né? Mas às vezes em algumas situações a pessoa é resiliente, em outras ela tem que realizar um pouco mais. Então, e outra coisa, saber se adaptar às adversidades, né, às dificuldades, é de fundamental importância, porque isso te coloca no estado, né, no estado de saber como resolver problemas, gerenciar conflitos. Então, às vezes, o seu planejamento não vai dar certo, e para isso você vai precisar lidar com isso. Último princípio da análise de progresso. Né? Analisar como anda o seu progresso, analisar como andam os seus resultados é de fundamental importância para você poder ter produtividade. Né? Analisar, será que eu estou tendo resultado? Será que eu não estou tendo? Né? E o que eu posso fazer para melhorar os meus resultados?
Então, se atente a esses detalhes, que com certeza você terá mais produtividade.